paz do Senhor, meus irmãos. Não julgue para não ser julgado. Eu vou estar lendo aqui, livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Irmãos, é uma palavra bem simples e fácil de entender. O que acontece é que algumas pessoas querem usar não julgue, para viver uma vida bagunçada, para viver uma vida de pecado, Porque se fosse para a gente viver de qualquer maneira, de qualquer forma, não precisaria de Bíblia, não precisaria da Bíblia, O que Jesus está ensinando aqui não é a questão do julgar, é que Jesus fala o seguinte, Vamos supor um exemplo. Se uma pessoa rouba, ela vai pregar para outro ladrão, É isso que acontece, A pessoa primeiro tem que se consertar, depois ela vai ajudar outras pessoas a se consertarem, A pessoa não pode sair por aí para pregar a palavra de Deus de qualquer forma, Primeiro ela tem que arrumar a vida dela, Depois ela vai ajudar o próximo. E é bem interessante isso, que no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, está escrito assim: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, Esse foi o maior objetivo da missão de Jesus, resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, E o julgamento do cristão, do crente, tem que ser não para condenar a pessoa, mas para ajudar a pessoa. A pessoa está na beira do precipício, caindo na beira do precipício. Você não vai deixar aquela pessoa cair ali, E você também não vai empurrar, Porque a partir do momento que você empurra a pessoa do precipício, você está condenando a pessoa. E você tem que estender a mão para a pessoa, para ajudar a pessoa, Agora, se a pessoa não quer aceitar a verdade, aí é o problema dela com Deus. Olha que interessante. Ali no livro de João, capítulo 8, versículo 11, está escrito assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais, Então, o que a gente vê ali? Os escribas e fariseus, eles queriam apedrejar a mulher que estava em adultério, O que Jesus fez? Jesus foi justo, Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, todos eles estavam errados. Como é que eles iam julgar a mulher, E Jesus também, isso também não significa que Jesus aprovou a atitude daquela mulher, Isso não significa que Jesus foi conivente, mas ele foi justo, Ele agiu para salvar aquela mulher. Mas olha o que Jesus fala para ela. Ele não falou para ela, fica nessa situação, pode viver a vida do jeito que você quiser. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou assim: vai-te e não peques mais. No livro de João, capítulo 5, versículo 5, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Depois João 5,14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quando a pessoa vive no pecado, o inimigo tem uma legalidade para agir na vida dessa pessoa. Então, todo pecado ele tem um preço. Tudo que a pessoa plantar, ela vai colher. Se a pessoa plantar coisas boas, plantar no espírito, ela vai colher no espírito. Se a pessoa plantar na carne, ela vai colher na carne, E aí foi o conselho de Jesus, que esse homem era enfermo. Jesus curou ele, Vai, já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A própria Bíblia, quando você começa a ler, observar, ela encurrala a gente a mudar, A Bíblia, ela não deixa a gente não pode aceitar viver no comodismo e viver como o mundo vive, Mas a gente tem que aceitar o padrão de Deus para nossas vidas. Santo, santifique-se mais ainda. Sujo, suje-se mais ainda,
João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Depois em Apocalipse 21:8, mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí está o resultado para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, para aqueles que não voltam a Deus, né? Buscando perdão e a misericórdia. O resultado é esse. Então, nosso objetivo como cristão, como crente, a gente tem que falar a verdade para as pessoas, né? Independente da situação, vamos fazer a nossa parte, porque esse foi o objetivo de Jesus, né? Resgatar os pecadores do pecado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande abraço.